através de piezoeletricidade, que é a energia mecânica em contato com o quartzo. O quartzo ele vai converter isso em energia elétrica. E também da triboluminescência, que é a energia mecânica ou estresse mecânico que vai ocorrer aí convertendo em luz. Ou seja, quando você submete um cristal de quartzo à pressão, pode ocorrer o fenômeno da piezoeletricidade, que é energia mecânica ou pressão exercida agora e convertida para energia elétrica. Ou a triboluminescência, que é o estresse mecânico, agora vai produzir no quartzo luz. Detalhe interessante que você está comentando, os anjos, né, como a gente conhece tanto pela própria Bíblia, quando fala sobre Satanás andando sobre as pedras afogueadas, né, a gente sabe que essas tais pedras afogueadas estão ligadas a essas pedras de quartzo celestiais, né? E, segundo Enoque, também menciona que a natureza dos anjos, os anjos, quando eles foram gerados por Deus, né, o corpo angelical, assim como o corpo de Adão, etc., ele sempre está ligado a essa natureza. E é interessante, por isso que você consegue compreender que um ser, mesmo que ele tenha um tipo de questão divina, orgânica ali, ela pode transmitir raios ou eletricidade, né? A gente poderia chamar serpentes de fogo, ou serafins, principalmente de maior hierarquia, dos quais eles conseguem tirar, né, esse tipo de poder de si, poderes, na verdade, elétricos, ou serpentes elétricas, né? A gente podia chamar muito bem de serpentes elétricas do que serpentes de fogo também, porque é meio que intercambiável esse entendimento, né? E, antes de eu me esquecer, que eu venho me esquecer do... Você tinha comentado sobre os elementos, a gente, lembrando dos gases nobres, né? O pessoal que conhece a questão da cosmologia, da Terra plana e tal, se ouve falar sobre as águas acima, tá, pessoal? Lembrem-se, hélio, tá? Ele também, ali como tem as altas camadas de hidrogênio, o hélio também está concentrado acima e ele forma, ele fica numa natureza de hélio superfluido, tá? Onde esse tipo de estado, ele faz com que o hélio se transforme num tipo de água, tá? Como se fosse água mesmo, e que ela percorre e ele não obedece às leis da física, tá? Se você colocar o hélio superfluido dentro de um copo e você simplesmente virar o copo, essa água, tá? Ele continua ali. Então, esse hélio superfluido, ele, digamos assim, ele unta, ele percorre todo o firmamento, tá? E ele é um supercondutor elétrico, ele facilita essa questão das estrelas, inclusive aí toda essa transformação dessa energia, triboluminescência, de piezoeletricidade, sendo condensada para nós em forma elétrica, né? Igual o Júlio está explicando. Então, às vezes o pessoal fala, o que são essas águas acima? Tá? Esse hélio em estado superfluido. Inclusive, a astronomia atualmente, hoje, está se dobrando ao entendimento de que aquilo que eles tentam falar sobre matéria escura ou energia escura, existem já astrônomos que... olha, eu não sou astrônomo, mas eu lembro que há anos atrás eu compreendi essa questão e depois de uns 3 anos eu lembro que eu vi caras astrônomos falando que há uma possibilidade de que, em vez de ser matéria escura, que exista hélio em estado superfluido no alto dos céus, etc. e tal, no que eles chamam de espaço, né? Inclusive, tempos depois, eu não sei se o canal Inteligentista chegou a assistir esses vídeos de astronomia ou vídeos nossos, mas ele acaba nunca dando crédito para nós, mas Deus o abençoe. Mas ele chegou e agora comenta um pouco sobre essa questão. Eu já vi ele falando sobre hélio superfluido, né? Sendo que nós somos que estudamos pela primeira vez essa questão, né? Bem, nós vimos então que exercendo pressão no quartzo vai produzir energia elétrica ou luz. Positivo. Agora, é interessante que você vê então essa pressão mecânica, ou seja, quando você fricciona, quando você rasga, quando você amassa, quando você esmaga, quando você pressiona o quartzo, ele vai te produzir energia elétrica ou luz. E Cristo, ele foi movido, pressionado, amassado, tanto no Jardim das Oliveiras, que o pessoal só lembra do Calvário e esquece do Jardim das Oliveiras, e claro, no Calvário. Isaías 53:5 fala assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. As nossas transgressões pressionaram a Cristo, moeram a Cristo. Tanto que o texto fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pisar, pressionar, nós fomos sarados. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo gerou literalmente luz e energia espiritual, que interferiu tanto aqui no plano físico, claro, no mundo espiritual, evidentemente, que houve ação nos astros, no momento da crucificação, produziu um terremoto, que inclusive é outro fenômeno com ligação elétrica, que se adicionada a questão elétrica no entendimento dos terremotos, e também adicionando a questão astronômica dos alinhamentos, os terremotos eles poderão ser muito melhor previstos. Importante dizer algo, pessoal, que o quartzo ele não gera luz ou eletricidade, mas sim ele vai converter um tipo de energia em outra, ou seja, energia mecânica em eletricidade ou luz. Assim também Cristo ele converteu o pecado, o castigo que era para nós, e aí ele vai trazer o quê? Essa expiação, essa absolvição, essa justificação. Então fica explícito aqui, patente, a interconexão e os padrões do físico, científico, para o metafísico, espiritual. Uma purificação, né, mestre Júlio? Uma purificação, literalmente, de toda aquela energia. Porque isso como um catalisador, catalisou tudo que era de energia, tudo de pecado. O pecado, ele gera energia, pessoal. Tudo que nós fazemos gera um tipo de energia e frequência. Ele catalisou tudo aquilo e transformou isso em luz. Purificou, literalmente. É tremendo isso. Levou sobre si, né? Ele atraiu. Atraiu sobre si. Catalisou, né? Como um para-raio literal. Nossa. Serpente de bronze.